Nós estamos aqui para louvar o Senhor. O que está escrito atrás da sua cadeira aí? Vamos ver desse lado aqui primeiro. Mansidão. Mansidão. Amor, alegria. O que mais? Domínio próprio. Paciência. Fidelidade. Bondade. Amor. Mansidão. Foi proposital. Ah? O que está no teu aí, né? A Gabi já disseram que eu vou fazer isso para ti. Aqui na parede, ó, lealdade, amizade, porto seguro, amor, Deus, suporte, laço sincero, dia do amigo, alegria. A última lá é o quê? Apoio. Sobre o que os irmãos acham que eu vou falar hoje? Oi? Apoio. Amor. Eu vou falar e você abre na sua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 16, eu não vou ler o texto todo aqui, porque eu vou falando sobre ele enquanto eu estou pregando aqui. Mas hoje eu quero falar sobre o tema da corrupção à glória. Da corrupção à glória. E esse texto de Gálatas 5, nós vamos encontrar o fruto do Espírito. Eu vou falar sobre isso, sobre o fruto do Espírito, que está aí nas suas cadeiras. Que é interessante que a Bíblia fala de um fruto, né? Ela não fala, eu tenho só uma parte do fruto, essa aqui eu não tenho. Não, temos que ter tudo. E tem uma guerra que você está lutando mesmo sem saber. Talvez você nem tenha percebido isso. E se eu perguntasse aqui, onde que está a pior corrupção do mundo? Aí talvez você vai dizer assim, no governo, né? Nos escândalos de Brasília, nas manchetes que expõem o lado ruim da política. Então nós íamos falar desse tipo de corrupção que nós estamos acostumados, que nós vemos nos jornais todo dia. É corrupção para lá, é corrupção para cá, é político que fez isso, político que fez aquilo, que deixou de fazer isso. Talvez esse seja o nosso pensamento sobre corrupção. Mas e se eu te dissesse nessa manhã que a maior de todas as corrupções não está fora de nós, mas a maior de todas as corrupções está dentro de nós? Isso te assustaria? Claro, dentro do nosso coração, no silêncio das nossas vontades, nos pensamentos que temos às vezes que ninguém vê, né? Mesmo que você seja casado, teu cônjuge não sabe, você sabe. Nos impulsos que nós escondemos as maiores corrupções do mundo. E nós vivemos um tempo onde a palavra corrupção, ela virou sinônimo de escândalo, sinônimo de desgraça, sinônimo de impunidade. Mas quando eu olho para Deus, eu percebo que corrupção não é só roubar dinheiro, mas corrupção é viver, sim, longe da vontade de Deus, longe daquilo para o qual nós somos criados. Então, corrupção é quando o homem perde a sua essência. Quando nós perdemos a essência daquilo que Deus nos criou, é quando a criatura, que é você, que sou eu, quando a criatura, ela assume o lugar do Criador. É quando nós achamos que nós podemos nos gerir por nós mesmos e que nós não precisamos tanto de Deus. E essa corrupção aqui que eu estou falando agora, essa corrupção aqui, ela tem um nome. E na Bíblia, essa corrupção vai ser chamada de carne. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui nesse texto de Gálatas, ele faz um raio-x do ser humano regenerado. Ele vai fazer esse raio-x aqui. E ele vai revelar algumas coisas muito profundas. E uma delas é que mesmo após a conversão, mesmo após o momento que nós entregamos a vida para o Senhor, aquele momento que alguns levantaram a mão e vieram na frente, outros não fizeram isso, mas entregaram a vida para Deus, ele vai dizer que mesmo depois desse momento aqui, ainda existe uma guerra que é lutada dentro de nós, que é uma guerra entre o espírito e a carne, todo dia.
E essa guerra, ela não acontece do lado de fora. Essa guerra que Paulo está falando aqui, ela acontece dentro de mim, ela acontece dentro de você. Porque o maior campo de batalha que ele está nos ensinando aqui é espiritual. E não está na igreja, não está no inferno. Essa batalha está na nossa alma, todo dia. E eu quero hoje com os irmãos descobrir que essa guerra aqui tem lados bem definidos, e que a vitória para essa guerra não depende de mais força de vontade. Essa guerra, ela depende de rendição ao Espírito Santo de Deus. E eu quero caminhar com os irmãos sobre pelo menos alguns pontos, alguns ensinamentos, ensinamentos poderosos da palavra de Deus. E o primeiro deles está no versículo 16 e 17, que eu vou ler um pedacinho para os irmãos. Paulo vai falar assim, andai em espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a corrupção não está só no mundo, ela está dentro de nós. E a palavra-chave aqui é a natureza caída. É o impulso interior nosso, de cada um de nós, que se opõe a Deus. É por isso que tem o pecado. A carne não é só o corpo físico que ele está falando aqui, mas é um sistema de desejos que nós temos que são deformados, são corrompidos, que habita no ser humano e que nos afasta de Deus. Porque o mesmo texto ali de Paulo, primeiro ele vai falar sobre as obras da carne, mentira, feitiçaria, fofoca e mais um monte de coisa. E a carne não é o corpo físico, mas é esse sistema que, se a gente descuida, nos afasta de Deus. É o eu que quer viver sem Deus. É o eu, as minhas vontades. É o orgulho que se disfarça, às vezes, de autonomia. E a gente vai dizer que nós podemos gerir a nossa própria vida. Nós vamos dizer que nós podemos cuidar de nós mesmos, que nós somos adultos. Que nós somos pessoas que têm suas próprias vontades, porque a carne, ela é a corrupção interior que desfaz sem fazer muito barulho. Se você perceber, as maiores lutas, as maiores corrupções que nós temos no nosso coração, são coisas que estão dentro de nós que não fazem alardes, que a gente não sai falando para todo mundo, que a gente às vezes até esconde, porque nós sabemos que aquilo não está legal, e aquilo vai nos corroendo, e isso precisa, a carne ela precisa de estímulo para se manifestar, porque ela já nasceu, a carne, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, já nasceu programado para resistir a Deus. É por isso que se você, como a Laíne falou, atrás dela tem domínio próprio. Né? Talvez atrás de muitos aqui esteja escrito aí na cadeira alguma coisa que fala muito de você. Inclusive tem um domínio próprio vazio aqui, se alguém quiser vir, tem um domínio próprio vazio aqui na frente. Porque a carne, ela não quer ser corrigida. Você já percebeu isso? A carne, ela não quer ser corrigida, a carne quer ser satisfeita. E é por isso que nós tomamos decisões, às vezes, erradas. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ando com ela por onde eu vou, que ela diz assim, que o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. A carne, a nossa carne, os nossos desejos, é a serpente que fica sussurrando. É a serpente que faz com que nós saímos de Deus. É quando nós somos estimulados a alguma ação, a nossa carne automaticamente age por conta própria. Então, antes de nós condenarmos os corruptos da TV, nós precisamos sim confrontar os corruptos que habitam dentro do nosso coração. Eu tenho um livro, tinha, pelo menos não sei se eu ainda tenho ali, mas você já deve ter ouvido falar, O Impostor que Habita em Mim. Já viu falar desse livro? O impostor que habita em mim. Às vezes dentro do nosso coração tem tanta coisa que a gente não deixa sair, mas está lá. Raiva não resolvida, orgulho disfarçado de santidade, prazer secreto em ver o outro se dar mal. E tudo isso aqui nasce da carne, nasce das nossas ações, dos nossos desejos. O que nós alimentamos, meus irmãos, cresce.
O que a gente alimenta cresce. Se você alimenta a paz, a bondade, domínio próprio, mansidão e mais tudo isso que nós falamos aqui, isso cresce. Mas se a gente alimenta a carne cresce. E a gente vai sofrendo por ações que a gente não sabe por que está vivendo. É porque nós estamos deixando a carne ocupar o lugar do Espírito. Entendemos isso? Tem uma segunda coisa, são 5. Eu prometo que eu termino até as 2 da tarde. São 5. A segunda, a guerra invisível entre o ego e o céu. Olha o que diz Paulo aqui no versículo 17, 18, ele fala assim, ó: a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. E a palavra aqui, ela está falando de desejo ardente, de vontade desenfreada. E Paulo está falando que a carne e o espírito não podem viver juntos. Não dá. Eles estão num combate permanente, o tempo todo. E ambos, tanto a carne como o espírito, eles querem comandar a nossa mente. Eles querem comandar as nossas ações, eles querem ditar o que nós temos que fazer. Mas o Espírito Santo, ele só comanda quem se rende a ele. Nós vimos isso hoje na escola dominical. Mas a carne, por outro lado, ela domina sem pedir permissão. Ela domina. A gente está lá e a gente é estimulado a alguma reação, e a gente automaticamente, se não tomar cuidado, a gente vai agir na carne. Quando eu estava na faculdade, um professor fez um desafio para nós. Cada vez que acontecer alguma coisa que você considera ruim, fala que bênção. E tinha um colega meu que ele estava jogando futebol, ele foi dar um chute na bola, e ele chutou uma pedra, e ele caiu com o dedo sangrando, rolando no chão, e ele chorava de dor. Que bênção, que bênção. E ele ficava, como é que pode? Porque na nossa vida a gente tende a agir na carne. Cuidado para quem está dormindo aí, que pode cair. Você não está em paz porque nós estamos em guerra. Nós não estamos em paz porque a gente está em guerra. Porque não existe, meus irmãos, neutralidade na alma. Ou a carne governa, ou o espírito governa. Uma das duas coisas vão estar na nossa vida. Então é por isso que Paulo vai dizer, e ele vai citar as obras da carne, ele vai falar todas elas, e depois ele vai mais a obra do Espírito, o fruto do Espírito e ele vai citar tudo isso. A verdade é que essa luta aqui, quando você luta contra a carne, você pode até dizer assim: eu não sou crente, eu não sou digno, porque eu estou nessa luta contra a carne. Mas sabe o que a gente aprende? É que enquanto há luta, é sinal de que o Espírito Santo habita em você. Amém. Enquanto você luta contra essas coisas, é sinal que o Espírito está em você. Porque o morto espiritual, ele não luta. O morto espiritual, ele está de boa. O morto espiritual, o que ele falar, está tudo certo. Mas se você agiu na carne em algum momento, e isso te incomoda, e você está nessa luta, é porque o Espírito Santo habita em você. E você está nessa guerra porque você quer melhorar. Só quem quer melhorar sabe o poder que está em Senhor Jesus. Tem uma terceira coisa. Eu disse que eram 5, já estou na terceira. Estamos bem, né? A terceira coisa, ele vai dizer que as obras da carne, elas são produzidas. Mas o fruto do Espírito, ele é gerado. Porque as obras da carne, elas são ações humanas, elas são esforços próprios, do tipo assim, o Luiz Felipe falou algo que eu não gostei, eu tenho que falar algo pior para ganhar a discussão dele. Isso é obra da carne. É como a gente era criança, eu não sei vocês, mas na minha casa, quando nós éramos 4 irmãos, eu era o mais velho, e a gente fazia assim, uma brincadeira lá, quinta série, né? Coisa horrível isso, como é que pode? Batia no ombro dele. Bati por último, ele batia. Não, eu que bati por último. E ficava meia hora se batendo assim, para ver quem batia por último. Porque a obra da carne, ela faz com que a gente queira ganhar uma discussão. A obra da carne faz que a gente queira ganhar alguma coisa. Ou em casa, discussão com a esposa. É claro que aqui na igreja ninguém discute com a esposa. Nós já entendemos que elas têm razão.
né? Então a gente deixa elas, porque a gente sabe que elas estão certas, mas aí a gente tem uma discussão, a gente quer ganhar a discussão. Por quê? Porque a obra da carne é isso, e Paulo, ele vai contrastar aqui dois tipos de vida. A primeira é a vida da carne, marcada por escândalos, por impurezas, por invejas, por divisões, por ciúmes, por vícios. Isso é obra da carne. Mas aí ele vai também destacar aqui a vida no Espírito. O que é a vida no Espírito? Marcado pelo fruto do Espírito. E você vai ver que esse fruto está no singular, é o fruto. E ele vai falar esse fruto com várias expressões: amor, paz, alegria, bondade, domínio próprio. E as obras da carne, elas são rápidas, elas são impulsivas. As obras da carne, elas são destruidoras. Mas o fruto do Espírito é lento, o fruto do Espírito é constante, o fruto do Espírito é profundo. Quem aqui não passou essa semana por algum momento na vida que alguém tentou te tirar a paz? Não passou, Roberto? Passou, né? Cheguei me babando. Quem não passou? Né? Quem não passou? Quem trabalha com público aí, é o trabalho mais tranquilo que tem na vida. Né? A Solange, a Laine aí, esse povo que trabalha com público, a Carila, que todo dia ela acorda de manhã. Hoje eu não vou me estressar. Por quê? Porque o mundo está assim. As obras da carne, meus irmãos, elas são barulhentas. As obras da carne, elas são barulhentas, mas o Espírito de Deus, o Espírito, ele é silencioso, mas ele é poderoso. Sabe, a obra da carne, ela fabrica. O Espírito, ele cultiva. A obra da carne, ela faz você fazer coisa errada. O fruto do Espírito quer reconstruir. Sabe, meus irmãos, grave bem isso. Você pode falar bem, você pode cantar bem, você pode servir bem, mas se você não tiver o fruto do Espírito na sua vida, você e eu, nós estamos servindo a nós mesmos. O fruto do Espírito não se finge, mas o fruto do Espírito é a prova de intimidade com Deus. Então essa corrupção quer nos derrubar todo dia. Quer nos derrubar todo dia. Número 4. Estamos na penúltima. A glória de Deus, ela começa quando a carne morre. Olha o que Paulo fala no versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne junto com as suas paixões. A obra da carne morre e Deus começa a ser glorificado. Porque ser cristão, meus irmãos, não é pertencer a uma religião. Não. Ser cristão é estar em uma guerra declarada contra a nossa carne todo dia. A nossa carne, os nossos desejos. Isso aqui não se trata de controlar pecado. Não se trata de controlar pecado. Isso aqui se trata de crucificar o pecado. Porque controlar, a gente controla hoje, né? Sabe aquela pessoa que vai lá no teu estabelecimento, onde você está? Hoje eu não vou aguentar essa pessoa. Aí no outro dia ela vai lá de novo com os mesmos papos. Não, hoje eu vou aguentar. Aí depois no outro dia ela vai lá de novo. Não, hoje eu vou aguentar. Só que chega um ponto que você não aguenta mais. Por quê? Porque ela te tirou tão do sério que você perdeu a paciência. O pessoal trabalha lá no Subway, né? A pessoa, não quer esse pão. Tá bom. Tem outro. Também não quero esse. Também não quero esse. Aí você está lá, daqui a pouco a vontade que tem é você jogar o pão na cabeça, não é? É da vontade. Mas é quando a gente controla a carne, dá essas vontades. Mas quando nós crucificamos a carne, porque a Bíblia diz que a carne tem que ser crucificada, porque quando ela é crucificada, ela não existe mais. É isso. A cruz é o lugar onde a glória de Deus ela começa. Então aqui não se trata de esconder erro, é matar a raiz do erro, é lá onde ela começa. Você já tentou cortar grama na tua casa? O Marcelo está craque nisso, né, Marcelo? Tu corta a grama hoje, daqui a 6 meses, o que está de novo lá? A grama toda de novo.
Por quê? Porque tem raiz. Então, quando nós estamos falando sobre obra da carne, quando nós falamos de corrupção, a corrupção que habita em nós, Deus está falando que eu tenho que matar esse negócio. Porque tem coisas que a gente não cai mais, né? Tem coisas que a gente não cai. O diabo até tenta, não, porque tu não me quebra. Mas daqui a pouco ele acha alguma coisa que tem raiz e ele faz aquilo nascer de novo. Ah, meus irmãos, a cruz, ela não foi feita para colocar no peito somente. A cruz, ela é um altar do coração. A carne que você poupa hoje vai te envergonhar amanhã. Quem quer a glória sem cruz, ela com certeza quer Jesus sem o senhorio dele na nossa vida. Se nós queremos Jesus em poder, senhorio da nossa vida, das nossas ações, nós precisamos crucificar aquilo que nos faz cair. E é interessante porque se nós queremos ver a glória de Deus, nós temos que estar preparados para a cruz. Se nós queremos ver a glória de Deus, temos que estar preparados para as coisas difíceis. Nós queremos frutificar, então nós precisamos nos preparar para morrer, para que o nosso ego morra. Porque a glória que permanece, ela nasce de uma entrega radical, não tem meio termo. Essa entrega que Jesus está pedindo para nós, quando ele fala de corrupção, quando ele fala de carne, quando ele fala de fruto do Espírito, é algo que tem que ser uma entrega radical, não tem meio termo aqui. Não tem aquele negócio, isso aí é exagero. Não, o mundo foi mudado através do Evangelho, através de Deus usando homens e mulheres que foram radicais. Isso é de Deus, isso não é. Isso não é de Deus, eu não quero. Sem abrir concessões, sem abrir explicações, porque a vida com Deus, ela é feita de homens e mulheres corajosos, intrépidos, que não se rendem, que estão dispostos a fazer isso, não. Estão dispostos a abrir mão de situações para que Deus seja glorificado na sua vida, porque essa corrupção é todo dia. Está em você e está em mim. Porque a nossa carne, ela luta. Inclusive a Bíblia vai dizer que o velho homem fica espreitando, né? O velho homem fica ali esperando. Aí ele sabe que a gente tem uma dificuldade, tipo assim, hoje eu estou assim esgotado, aí Deus vai colocar um filisteu lá para me incomodar. E tem pessoas que fazem isso. Ontem nós estávamos aqui no culto de oração, do culto do amigo, chegou um lá na porta. E eu já vi daqui, gritando bem alto, tem um cliente assíduo lá da Xinxim, né? E ele veio aqui, é porque ele disse que ele vai lá também incomodar, né? Então ele chegou aqui gritando lá, e ele mal percebeu, tinha só um, daqui a pouco tinha 5 musculosos da igreja lá, ele baixou a bola, mas ele está aqui incomodando, por quê? A nossa briga não é contra ele, é contra o que está dentro dele. A obra da carne quer que a gente faça o quê? Nem responda. Mas a obra do Espírito faz a gente ter paciência. Última coisa. Vencemos as 4. Agora a quinta. Andar no Espírito é viver com um propósito de alinhamento com o Senhor. Olha o que diz o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu vivo no Espírito, eu tenho que andar no Espírito. Viver no Espírito é mais do que uma experiência de culto. Não é o arrepio na pele que dá no culto quando a gente está cantando. Não é isso. Viver no Espírito não é a gente chorar na hora do louvor, mesmo que isso também faça parte. Não é somente a gente ter aquelas arrepiozinhas aqui quando alguém conta uma experiência. Não é só isso. Viver no Espírito é um estilo de vida. Onde eu vou, eu estou com o Espírito Santo em mim. É acordar e perguntar, Senhor, qual é o meu próximo passo? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nisso aqui? O Senhor está vendo, tá me tirando do sério. O Senhor está vendo que isso aqui está me incomodando, isso aqui está me tirando a paciência, está me fazendo mal. O que o Senhor quer que eu faça nisso aqui? Isso é estilo de vida. É permitir que o Espírito Santo influencie as nossas decisões diárias, de forma que, como eu trato as pessoas, quais são as minhas reações nos dias de crise, como que eu reajo quando eu não estou bem, como que eu reajo? Será que eu sou aquela pessoa que alguém chega e dá bom dia por quê? Sabe os iracundos, os irascíveis? Iracundo é aquele que está sempre bravo. Você já conviveu com alguém assim?
pessoa está sempre mal-humorada, você chega para ela está sempre ruim. Algumas até estão perguntando, como é que você está? Estou mais ou menos. E se você insistir, ela vai dizer, o que tu quer saber? É o tipo de pessoa que você não consegue conviver, porque ela não consegue, ela tem fobia social. E tem os irascíveis, que são aqueles que ficam bravos muito fáceis. Muito fácil. Você falou, olhou assim, já não gostou, já ficou bravo contigo, mas daqui a 5 minutos ele está bem. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ser nenhum e nem outro. Nós temos que resplandecer na nossa vida o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque quem anda do Espírito não precisa de holofote. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito fala por si. Quem anda no Espírito de Deus não precisa ficar mostrando serviço. Não precisa estar mostrando, eu estou aqui, porque olha para mim aqui, eu estou aqui, cuida de mim, me promove no trabalho, me coloca. Não, quem anda no Espírito não precisa disso. Quem anda no Espírito só precisa viver. Só precisa viver isso. Aí as pessoas que olham para você, poxa, essa pessoa é diferente. Olha só, eu já teria feito bobagem aqui, olha só como ele está reagindo a isso, aquilo, aquele outro. Por quê? Por nós? Não, mas é pelo Espírito Santo que habita em nós. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele não quer nos visitar. O Espírito Santo, ele quer nos dirigir, ele quer viver em nós. Quem anda no Espírito não precisa provar nada. Porque o próprio Espírito, ele se encarrega da nossa reputação, dos nossos contatos, das nossas ações. É o Espírito Santo que cuida do meu trabalho. Eu só tenho que ser um bom profissional, fazer as coisas do jeito certo. É o Espírito Santo que vai saber se eu tenho que trocar de trabalho, se eu tenho que ser promovido, se eu tenho que ganhar mais, ganhar menos. É Deus que cuida disso. A minha função é ser o melhor que eu puder, não para mostrar para os homens, mas para mostrar para Deus. Amém. Aí as pessoas vão olhar para nós. Poxa, esse cara, essa mulher aí, não dá para deixar ela fazendo só isso aí, não. Ela tem potencial. Não, esse cara aí, não dá para deixar ele fazendo só isso aí, não. Ele tem que evoluir, porque esse tem potencial. Irmão, ser cheio do Espírito é ser humilde quando o nosso ego quer gritar. Quando o nosso ego quer gritar, o nosso ego quer reivindicar, o nosso ego quer fazer protesto. Ser humilde é quando nós calamos o nosso ego para deixar Deus falar. É Ele que fala por nós, não somos nós. Ser paciente quando tudo que vem para a sua vida, todas as ações, todas as coisas do mundo, ser paciente quando tudo colabora para nos fazer desistir. Aí nós somos pacientes, porque a Bíblia diz, e eu acho que diz na sua também, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia também diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então está difícil? Tá. O mundo é assim. Se você viver lá fora e estiver tudo bem, é porque alguma coisa está errada. Porque não pode ter comunhão entre luz e trevas, você é luz. E possivelmente você está trabalhando num lugar onde tem muita treva. Nem todo mundo é abençoado, que nem a Gabi, que trabalha num lugar que toda sexta-feira tem culto lá. Graças a Deus por isso. Mas isso é raro. Isso é raro. Normalmente você vai estar num lugar onde o teu chefe quer que você produza muito mais para que ele possa ganhar dinheiro. Você não interessa o que você faz. Ou você está trabalhando num lugar que você faz tudo bem durante 10 anos. No dia que você cometer um erro, você pode ser demitido. Você pode ser ofendido, você pode ser destratado, porque o mundo é assim. Então você quer que seja diferente? Não vai ser, irmão. Não vai ser. Só que tem uma coisa, o mundo pode não ver. O teu patrão pode não ver. Os teus amigos podem não ver, mas Deus vê. E quando Deus vê, Ele vai dizer assim, esse é meu servo fiel. O mundo não é fácil. A correria lá fora não é fácil. O mundo quer todo dia te fazer pecar, quer te fazer reagir, quer te fazer desistir. Mas não faça isso. Acredite
que não há nada na tua vida, absolutamente nada na sua vida, que aconteça sem que Deus esteja vendo. E se nós acreditamos no poder que há no nosso Deus, eu sei que se eu continuar passando por isso, é porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, é porque algum projeto Ele tem. E se Ele tem algum projeto, eu quero fazer parte desse projeto. Irmãos, a vida não é fácil. A corrupção do nosso coração, por sermos frutos da carne, ela está sempre em nós. Só que tem uma coisa, aqueles que são de Deus já venceram isso. Aqueles que querem ser de Deus já estão crucificando essas coisas. Vai uma hoje, outra amanhã, por quê? Porque o fruto do Espírito é um fruto só. Pastor, mas eu consigo ter paz, bondade, mas domínio próprio? Não. Então você não está com o fruto do Espírito. Mas eu me domino, tal, mas eu não tenho mansidão. Irmão, seja quando ninguém está vendo. Quem anda no Espírito vai revelar o caráter de Cristo, mesmo no meio do caos. Vai revelar o caráter de Cristo, mesmo quando você está sendo injustiçado, mesmo quando você está sendo maltratado, mesmo quando as obras do diabo tentam te derrubar, você vai estar lá resplandecer o amor de Cristo, e vai chegar o momento em que Deus vai te levantar. Porque é a promessa dele. O mundo lá fora é cruel. O cristão, ele anda na contramão da vida. Se nós não andarmos na contramão da vida, nós estamos pecando contra o Senhor. Só que para andar na contramão da vida, a gente tem que entender que vez por outra nós vamos sofrer um pouco. Por que eu digo sofrer um pouco? Porque nenhum sofrimento vai ser igual ao que o nosso Jesus passou por nós. Irmãos, a sua decisão, a minha decisão muda muito. A nossa decisão muda tudo. Todos os dias é uma batalha. Carne, espírito. Corrupção ou glória. Obras da carne ou obras do espírito. E a carne vai sempre, preste atenção nisso, a obra da carne vai sempre oferecer atalhos. A obra da carne vai sempre oferecer aplausos, prazeres momentâneos. Mas o Espírito, ele oferece direção. O Espírito, ele oferece santidade. Ele oferece a glória eterna. Então vale a pena sofrer um pouquinho só. Por exemplo, um gordo quando quer fazer regime. Vocês me olharam. O que deu aí? Um gordo quando quer fazer regime. E eu vou dizer para os irmãos, a gente brinca muito com esse negócio, mas gordo sofre. Você já viu um gordo dizer que é gordo e fica feliz por ser? Não. Um gordo sofre. Mas o gordo mesmo, não as irmãs aí que não estão e ficam dizendo eu estou gordo, eu estou gordo. Mas o gordo sofre. Só que o gordo quando quer fazer regime, é sofrido. Porque você está acostumado a comer mais, uma pizza inteira. Aí chega lá alguém e diz, não, agora você vai ter que comer só um pedacinho. E sofre. Né? Sofre, a gente vai lá na casa dos irmãos, tem costelão assado, e a gente olha para aquele costelão, eu estou de regime. É sofrido, não é sofrido? Quem fez regime aí não é sofrido? Eu perco o humor, eu fico bravo, eu fico sozinho, eu não falo. Porque eu quero comer o meu pão, eu quero tomar o meu café, eu quero comer o meu arroz doce quando deixam para mim. Carila? Eu quero comer, mas gordo sofre. Só que você está fazendo regime, e se passaram 6 meses você está fazendo regime, aí você começa a olhar a tua roupa. Aquela roupa que você já estava doando, aí você veste, coube. Aí você pega aquela calça que já não fechava mais, fechou. Ainda está um pouquinho apertadinha, mas ela fechou. Legal. Aí você coloca uma camiseta que quando você colocava ficava esticada assim na barriga, parecia que ia estourar. Aí você coloca, coube. Valeu a pena ou não valeu? Tem coisas na vida que valem o sofrimento. Quando eu estou falando de corrupção da carne, eu estou falando que nós vivemos nesse mundo e aqui nós sofremos. Mas esse sofrimento vale a pena. Ele vale a pena, porque o que nós vamos herdar lá na glória é muito maior.
Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu estudei numa faculdade de teologia que era internato, a gente morava lá. E a gente estudava de manhã, de tarde e de noite, todos os dias, segunda a sexta. E era difícil, porque a gente só tinha de madrugada para estudar. Então nós tínhamos o prédio onde os alunos moravam, né? Cada um tinha o seu quarto, e a gente olhava pela janela, a luz do colega estava ligada 2, 3, 4 horas da manhã, porque estava fazendo trabalhos. Eram dissertações, eram monografias, eram resumo de livros, eram resenhas de livros, eram livros para ler, você tinha que entregar, era um sofrimento. A gente dormia pouco. Mas aí passaram-se 5 anos. E aí um dia eu cheguei lá na frente para receber a graduação. Aí a gente olha para trás, valeu a pena. Tem coisas que você vai passar hoje que talvez machuque o teu coração. Tem renúncias que nós vamos passar hoje que talvez machuquem o nosso coração. Mas lá na frente vai valer a pena. Que nós possamos todos entender que o versículo diz em 2 Coríntios 3,18, fala assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor, sendo transformados de glória em glória. Eu vou ler de novo para você dizer um aleluia no final, tá? Vamos lá. Mas todos nós, com o rosto descoberto, nós refletimos a glória do Senhor na nossa vida, sendo transformados de glória em glória. Aleluia. Nós somos transformados todo dia. Mas mesmo nessa transformação todo dia, nós refletimos a glória do Senhor no nosso rosto. Nós não somos perfeitos. Vez por outra nós vamos dar uma resbalada aqui, uma resbalada ali, e a gente cai. Existe uma palavra, eu já falei aqui para os irmãos, alguns não viram, eu vou falar de novo, chamada peirasmos. É uma palavra grega que é usada para pecado. Sabe o que ela significa? Ela significa você entrar por aquela porta e você está com o piso molhado, você não viu, você resvalou e caiu. Você planejou essa queda? Não, você caiu. Essa palavra no grego, ela é usada para pecado, é quando você resvala e cai. Você não planejou, você não premeditou, mas você deu uma resvalada e caiu, e você está lá no chão e Jesus chega para você: o que você está fazendo aí? Ah, Senhor, eu caí aqui. Tá, mas vai ficar aí caído muito tempo? Ah, Senhor, mas eu caí, eu sim, mas levanta, nós temos muita coisa para fazer ainda. Jesus fala isso para nós todo dia. Jesus não quer nos ver caídos, porque nós ainda não estamos como deveríamos. Ele vai dizer para nós: levanta e vamos continuar a jornada. Porque se você está lutando contra a carne, se eu estou lutando contra a carne, é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele está nos ajudando a lutar contra isso. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar?